Olá, turminha boa! Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática da Tia Dinha. E hoje a gente vai estudar advérbios. Estudar não, né? Reforçar, porque advérbio já é matéria conhecida da turma do 7º ano. O conceito de advérbio já nos foi apresentado, mas não custa nada a gente dar uma reforçada. Advérbio é a palavra que indica principalmente as circunstâncias em que se dá a ação verbal, ou seja, ele é a classe gramatical que vai dar a ideia de circunstância, se referindo principalmente aos verbos e modificando a ideia que esse verbo expressa. As principais ideias expressas pelos advérbios são tempo, modo, lugar, intensidade, negação, dúvida, meio ou instrumento, afirmação, entre outras tantas. Veja aqui nessa tabela, pessoal, algumas das classificações dos advérbios com seus principais advérbios e locuções adverbiais e a aplicação em exemplos. Veja, a classificação de afirmação. Nós temos o sim, o certamente, o realmente e o exemplo. Nós vimos sim o filme. Já a classificação de dúvida, nós temos como principais advérbios talvez, eventualmente, acaso. E o exemplo é talvez viajaremos juntos. Os advérbios classificados como intensidade podem ser pouco, bastante, muito, tão, demais. E a sua aplicação em frase pode ser o seguinte exemplo. Ela trabalha muito. O advérbio de lugar é bastante conhecido, né? A gente utiliza demais. São os seus principais: aqui, lá, perto, longe, por dentro. Opa, aqui a gente já vê uma diferencinha, né? Aqui, lá, perto e longe são advérbios porque são constituídos por uma única palavra. Por dentro é uma locução adverbial, porque é constituído por duas palavras, mas a gente aprofunda melhor esse conceito mais adiante. Um exemplo de aplicação de advérbio de lugar ou de locução adverbial de lugar é a frase: o hotel fica na praia. Na praia é uma locução adverbial de lugar. Uma outra classificação são os advérbios de modo, como, por exemplo, mal, assim, devagar, às pressas. E ao aplicar na frase, nós temos o frio ia chegando devagar, ou seja, é o modo como o frio ia chegando. Os advérbios de negação podem ser não e de modo algum. Exemplo em frase é: eles não querem nos apoiar. E, por fim, os advérbios classificados como tempo. Os principais são agora, sempre, nunca, brevemente, à noite, de vez em quando, sempre observando, gente, que quando tem só uma palavra é advérbio, quando tem duas ou mais é locução adverbial. Exemplo de aplicação em frase: você nunca viaja à noite. Qual é o advérbio ou a locução? À noite, que dá a ideia de tempo. Entendeu, pessoal? Gente, vocês devem ter percebido que na tabelinha anterior nós não tínhamos exemplos de locuções adverbiais ou advérbios de meio ou instrumento. Essa classificação é um pouquinho nova para vocês, já que as outras vocês já conheciam bem. Mas ela é simples de entender. Meio ou instrumento é isso mesmo que o nome já diz, né? É o meio ou o instrumento com o qual você faz a ação verbal. Vejamos alguns exemplos. Escrever à mão. A mão foi o instrumento que você usou para escrever. Andar a pé. A pé foi o meio que você usou para andar. Cortar com uma faca. Com uma faca foi o instrumento que você usou para cortar. Viajar de avião. De avião foi o meio que você utilizou para viajar. Não é simples, pessoal? Então, galerinha, a melhor maneira de aprender é exercitando, não é verdade? Então, agora a gente vai exercitar a nossa capacidade de encontrar os advérbios e locuções adverbiais dentro de frases. Vamos ver o primeiro exemplo. Isabelle assistiu à aula hoje.
Qual é o advérbio que a gente vê nesta frase? Isso mesmo, o advérbio hoje, que expressa a ideia de tempo. Vamos para mais um exemplo? Débora resolveu o exercício rapidamente. Qual é o advérbio que encontramos nessa frase? Isso mesmo, rapidamente, que expressa a ideia de modo. Vamos para um terceiro exemplo. Clara mora nesta casa. Qual é o advérbio? Ficaram na dúvida? É nesta casa. Nesta casa é uma locução adverbial que expressa a ideia de lugar. Último exemplo, pessoal. Cíntia fez a revisão de caneta. Qual é o advérbio ou locução adverbial? Isso mesmo, gente, de caneta. De caneta expressa a ideia de instrumento. Tá vendo como não é difícil? A questão é a gente exercitar e estudar a listinha de advérbios, que quanto mais advérbios a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda nas circunstâncias que eles expressam, mais simples fica o nosso entendimento. Agora, coleguinhas, vamos aprofundar um pouco. Qual é mesmo a diferença entre advérbio e locução adverbial? Vamos ver aqui os conceitos. O advérbio, ele é formado por uma única palavra e a locução adverbial é formada por mais de uma palavra. Vamos ver aqui dois exemplos. No exemplo 1, nós temos ela certamente virá. E no exemplo 2, nós temos ela virá com certeza. No exemplo 1, nós temos um advérbio, porque certamente é constituído por uma única palavra. No exemplo 2, nós temos uma locução adverbial, porque com certeza é constituído por duas palavras. Entretanto, nos dois casos, nós temos a mesma ideia expressa, que é a ideia de afirmação. Então, não importa se é locução adverbial ou advérbio, as circunstâncias que vão expressar são as mesmas. A única diferença é na estrutura de escrita, ou seja, na quantidade de palavras que compõem cada um. Belezinha? Então, meus amores, aprenderam? Com certeza vocês aprenderam. É simples, é fácil e a gente já tinha um certo conhecimento desse assunto, não é mesmo? Mas não custa nada aprofundar, gente. Vamos para a gramática, vamos ler, vamos estudar todo o nosso conteúdo e a gente se encontra na próxima aula. Um beijão, estudem os advérbios e fui!